Bom dia! Neste vídeo faremos um breve resumo da teoria de hipérbole. Vamos começar então pela definição. Sejam os pontos F1 e F2 e seja de 2c a distância entre estes dois pontos. Então, hipérbole é o conjunto dos pontos P do plano, tais que a distância em módulo de P a F1 menos a distância de P a F2 seja igual a uma constante que eu vou chamar de 2A, em que esse parâmetro A obrigatoriamente vai ser menor que o parâmetro C, mas isso vai ficar mais claro mais adiante com os elementos da hipérbole. Elementos da hipérbole. Começamos, então, pelos pontos F1 e F2 que vimos na definição. Eles são os focos e a distância entre eles, que eu chamo de distância focal, é dada por 2c. A seguir, temos o centro da hipérbole, que eu estou aqui simbolizando pela letra O. E esse ponto O, este centro da hipérbole, ele é ponto médio do segmento que liga F1 a F2. Assim, a distância do centro até F1 é C e a distância do centro até F2 também é C. A seguir, nós temos os vértices da hipérbole A1 e A2. E, novamente, repare que o centro O é também um ponto médio do segmento que liga A1 até A2. Este segmento ele é chamado de eixo real, este segmento que vai de A1 até A2. E a distância entre esses dois pontos, esses dois vértices, é igual a 2A. Então, lembrando que a distância entre os focos é igual a 2c. Então, vamos construir agora um círculo de diâmetro igual a 2c. Reparem que o diâmetro vai de F1 até F2. E o raio, portanto, que vai do centro até F2, mede exatamente c. Bom, aí fazemos um retângulo inscrito nessa circunferência. E note que um dos lados, que vai exatamente de A1 até A2, mede exatamente a distância de A1 até A2, que nós já vimos que é 2A. Então, um dos lados do retângulo é igual a 2A. A seguir, veremos o outro lado do retângulo, que é simbolizado por esse segmento de reta aqui azul. E anotamos os pontos B1 e B2 do segmento, da interseção desse segmento de reta com esse retângulo. Esse segmento de reta que liga B1 a B2 é chamado de eixo imaginário da hipérbole e mede exatamente 2B. Novamente, vocês podem ver aqui que o centro O, ele é exatamente o ponto médio desse segmento B1, B2. Desta forma, do centro O até B1 eu tenho a distância B e do centro O até B2 eu tenho a distância B. Então, lembrando, esse centro O, ele é ponto médio de F1, F2, é ponto médio de A1 até A2 e é ponto médio de B1 até B2. Isso pode ser muito útil na resolução de problemas. A seguir, vamos lembrar a relação que existe entre os parâmetros A, B e C da minha hipérbole. Então, B, reparem, é a distância do centro até B2, é a mesma distância aqui, tá? Entre esses dois pontos, o vértice A2 e esse outro ponto aqui. A seguir, nós temos, lembrando, a distância que vai do centro até a circunferência, que é o raio dessa circunferência, que é dada pelo parâmetro C. E a distância do centro até A2, que é dada pelo parâmetro A. E esse aqui é o semi-eixo real. Semi-eixo porque ela é metade do eixo real, que é
o segmento que liga A1 até A2. Então, aqui vocês podem ver um triângulo retângulo de hipotenusa C e catetos A e B. E pelo teorema de Pitágoras, nós sabemos que a relação é C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, essa é a relação entre os parâmetros A, B e C que vamos usar na resolução dos exercícios. A excentricidade ela é dada por C sobre A. Quando esse parâmetro A tende ao valor de C, B, que é dada pela relação que vem do teorema de Pitágoras, tende a zero. E se isso acontece, a abertura da hipérbole tende a se fechar. Tá? E é isso que nós estamos vendo aqui. Quando A tende a zero, novamente nós temos aqui C é igual a C sobre A, e quando A tende a zero, então B, que é dada pelo teorema de Pitágoras, vai tender ao valor de C, ou seja, B se aproxima do valor de C, e o valor da excentricidade cresce, como vocês podem ver aqui, tá? E nesse caso, a abertura da hipérbole cresce muito, tá? E a abertura da hipérbole está crescendo. Como escrever, então, a equação da hipérbole? Então, primeiramente, vamos supor que o centro seja o ponto x0, y0. E aí, observamos os vértices da hipérbole, A1 e A2. E vemos que o eixo real, que é o segmento de reta que liga A1 e A2, é paralelo ao eixo x. E se é paralelo ao eixo x, o que vai acontecer na equação é que o parâmetro A, que está relacionado ao eixo real, ele tem que estar embaixo da variável x, porque o eixo real é paralelo ao eixo x. E essa parcela na hipérbole é a parcela positiva. Então, a equação da hipérbole fica x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Lembrando que x0 e y0 são as coordenadas do centro da hipérbole. Bom, se o eixo real A1 e A2 for paralelo ao eixo y, como vocês estão vendo aqui nessa outra hipérbole, supondo ainda que o centro é o ponto x0, y0, então, se agora o eixo real é paralelo ao eixo y, então o parâmetro A ele está embaixo da variável y, e é essa parcela que é a parcela positiva na equação da hipérbole. Então, a equação da hipérbole, nesse caso, fica y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, notem bem a diferença. Nós precisamos identificar o eixo real e precisamos saber se ele é paralelo ao eixo x ou paralelo ao eixo y. Nós vamos ver isso já já nos próximos exercícios. Para as retas assíntotas, nós vamos ter dois casos. No primeiro caso, quando o eixo real, que é esse segmento de reta que liga 1 a 2, é paralelo ao eixo x. Então, a reta R, uma das assíntotas, que nós estamos vendo aqui, passa pelo ponto O, pelo centro de coordenadas x0 e y0, e tem coeficiente angular dada por B sobre A. Note que B sobre A é exatamente a tangente desse ângulo aqui que eu estou fazendo com o meu mouse, ou seja, da reta até o eixo real, que é paralelo ao eixo x. Então, a equação da reta R vai ser y menos y0 igual a B sobre A, que multiplica x menos x0. Já a reta S, que é a reta inclinada para o outro lado, ela já vai ter inclinação negativa. Novamente, ela passa pelo ponto x0, y0, mais a inclinação negativa de menos b sobre a.
e, portanto, a reta S vai ter a equação y menos y0 igual a menos b sobre a, que multiplica x menos x0. Bom, esse é o primeiro caso em que o eixo real está paralelo ao eixo x. Se o eixo real é paralelo ao eixo y, nós temos aqui o eixo real aqui, ó, na vertical, paralelo ao eixo y. Então, como é que fica a equação dessa reta que passa pelo ponto x0, y0? E qual o coeficiente angular dessa reta? Então, olhamos para cá e vemos que a tangente deste ângulo aqui é exatamente cateto oposto que é A sobre A, porque, reparem, é a distância do centro até A2, é A, e a distância do centro até esse ponto, que é um dos pontos do eixo imaginário, que é B. Portanto, a inclinação é A sobre B. Logo, a equação da reta assíntota R é y menos y0 igual a A sobre B, vezes x menos x0. E no caso da reta S, que está com uma inclinação negativa, a equação da reta vai ser y menos y0 igual a menos A sobre B, x menos x0. E aqui finalizamos o estudo de hipérbole. Vamos ver já no próximo exercício, dado uma equação da hipérbole, como é que nós vamos identificar quem são os parâmetros A e B e identificar se o eixo real é paralelo ao eixo x ou paralelo ao eixo y. Então, até o próximo vídeo.